Se o seu companheiro peludo ele tem alergias, problemas digestivos, ou então está lidando com dificuldades no sistema imunológico dele, a própolis pode ser a ajudinha extra que você estava procurando para ele. Antibiótico, viricida, antifúngico, ou seja, ele é um remédio natural contra vírus, fungos, bactérias. E o melhor, não tem resistência nas bactérias e efeitos colaterais para quem toma, além de ter um preço bem acessível. E é sobre a própolis e seus benefícios para os cães e gatos que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Olá, sou Célia Macedo, seja bem-vindo ao Mundo de Cão e Gato. E se você já ouviu falar das maravilhas da própolis e se perguntou como que ela pode melhorar a vida do seu pet, você está no lugar certo. Se não, continua comigo do mesmo jeito, porque você está no lugar mais certo ainda. Você vai se surpreender. Esse super composto natural, o extrato de própolis, tem grande potencial para ajudar na saúde dos nossos pets, já que ele tem uma ação anti-inflamatória, antioxidante, antibiótica e antifúngica. É muito usado na modulação imunológica e ainda ajuda contra o câncer, no controle da perda de peso. Peraí que eu vou ali tomar meu própolis rapidinho. Não, depois eu tomo. Tá, mas afinal, o que é o própolis? Você sabe o que é? Ele é uma resina que é coletada por abelhas que produzem mel, as melíferas, a partir de substâncias resinosas coletadas de brotos, flores, cascas de plantas, misturadas com secreções salivares e própolis. Resumindo, é resina de plantas, cascas e árvores misturado com baba de abelha e pólen, que tem um potencial muito curativo. As abelhas usam essa resina no reparo de frestas e danos na colmeia, para preparar os locais assépticos para poder a abelha rainha fazer as posturas dela, na mumificação de insetos invasores e abelhas mortas e para proteger contra micro-organismos. E uma curiosidade, o nome própolis vem das palavras gregas defesa, pró e polis, cidade, que no caso é a colônia das abelhas. Aqui no Brasil existem mais de 10 subtipos de própolis e eles são diferenciados pela cor, cheiro e na consistência e na composição química, em função dos diferentes tipos de flora usados para sua composição. Os mais comuns são o marrom e o verde. Eles variam de acordo com a região, a flora da região que ele é produzido. O verde é feito com alecrim do campo ou vassourinha do campo, muito produzido principalmente em Minas, região leste de São Paulo, norte do Paraná e região serrana do Espírito Santo e Rio. Já o marrom é uma variedade feita por um mix de vegetais diferentes e é comum na região sudeste e sul do país. Pelo menos 200 compostos já foram identificados nas amostras de própolis. A sua composição química varia a beça. E isso em função, além da vegetação, da variedade genética da abelha que produz o própolis. Os seus compostos antioxidantes atuam contra radicais livres. Ele tem compostos bioativos como ácido fenólicos, flavonoides, como a quercetina, que tem ação antialérgica, ésteres de ácido caféico, diaterpênicos, além de outros compostos em menores quantidades, como as vitaminas e alguns minerais e micronutrientes. Além dessas propriedades já citadas, o própolis verde tem o artepelin C, que está tendo grande destaque na pesquisa de prevenção ao câncer e já mostrou uma atividade citotóxica contra as células tumorais in vitro. E essa citotoxicidade foi relacionada com a fragmentação do DNA e indução à apoptose, que é a morte celular programada. Então ele atua sobre as células cancerígenas e provoca o suicídio da célula, induz a morte celular, impedindo que esse câncer cresça. Olha que legal! Tudo isso super natural. Claro, funcionando como um adjuvante ao tratamento natural, Não dá para ser uma primeira opção, uma primeira escolha e só tratar um câncer com isso. Mas antes de eu continuar, não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, deixar aquele like esperto, que ajuda muito, e compartilhar, espalhar essa boa notícia que dá para tratar gatos e cães com antibiótico supernatural e com preço muito acessível. Agora, os benefícios do própolis para os nossos cãezinhos e gatinhos. Dentre eles, o própolis ajuda contra a doença de Cushing, que é o hiperadrenocorticismo, uma doença endócrina,
Otite, causada por bactérias do tipo Staphylococcus aureus intermédios, ou leveduras como a malacésia, que é muito comum, otite por malacésia, giardíase e outras parasitoses de difícil controle, associada ao tratamento convencional com vermífugos. Tá aí uma ótima opção, porque giardia é horrível de tratar, enjoada pra caramba. Ela costuma fazer recidivas, associar junto com o tratamento do vermífugo convencional as gotinhas de própolis. Dermatofitose, que é uma infecção fúngica de um fungo oportunista da pele. Tártaro, doença periodontal, periodontite, um acúmulo de placa bacteriana. Ela dificulta a adesão da placa e reduz a inflamação das gengivas. Nesse caso, o própolis com álcool se mostrou mais efetivo a ser adicionado na pasta de dente ou feito uma pastinha artesanal, com óleo de coco e o própolis alcoólico. Doenças oftálmicas, como ceratoconjuntivite seca, que é o olho seco, muito comum em braxcefálicos, blefarite, glaucoma. Sendo que nesse caso é o própolis sem álcool adicionado a preparações oftálmicas, no caso manipuladas. E no tratamento do TVT, que é o tumor venéreo transmissível. Ele aumenta os níveis séricos de interferon e ocitocinas, ajudando na resposta imunológica. Então ele dá aquele up na imunidade do cachorro, do gato. E doenças hepáticas e biliares. E obesidade. Sim, ele ajuda a reduzir depósitos de gordura e combate o aumento dos níveis de colesterol. Olha que bônus! Lesões de cicatrização difícil também, ele ajuda bastante. Aí você fazer a aplicação tópica com sprays, pomadas ou cremes adicionado do própolis. Inclusive também tem alguns estudos que falam na resposta vacinal, ajuda na resposta vacinal. Ele só tem um porém, o gosto é horroroso. Então talvez você tenha um pouquinho de dificuldade de convencer o seu cachorro, o seu gato, a tomar o própolis. Aí você vai ter que usar um cadinho de imaginação para poder misturar o própolis a uma coisinha mais gostosinha que ele goste, entendeu? Uma frutinha amassada. Se você não for diabético, você pode colocar uma colheradinha de mel, pequenininho, pequena quantidade. Se ele não tiver problemas com laticínio, pode acrescentar um pouquinho de cottage ou de ricota. Dá uns pulos aí. Pode pingar na ração da vez, no sachêzinho, dá uns pulos para ele tomar. No mercado, a gente encontra com facilidade o própolis tradicional, que é o marrom. E o verde? O verde é mais difícil, mas você acha principalmente pela internet, sem álcool e alcoólico. Geralmente, o sem álcool é o mais indicado para pet, exceto o dentário. Mas, em doses pequenas, normais, o alcoólico não costuma ser muito prejudicial, não costuma dar problema, exceto quando o animal já tem algum comprometimento hepático, então não pode dar mesmo. Mas antes de eu passar uma sugestão geral de uso, é muito importante saber se o seu animal não tem nenhum tipo de alergia a produtos apícolas, nenhum derivado de abelha, a própolis, a mel. Então, caso ele nunca tenha tido contato, você pode pingar uma gotinha na virilha dele, massagear ali para absorver e esperar de 24 a 48 horas para saber se vai ter algum tipo de reação local. Caso não tenha nada, tranquilo. Se ele já tem o hábito de consumir mel, se você faz receitas para ele, alimentação natural, ou se ele tem o hábito de consumir mel e nunca teve problema nenhum com mel, muito provavelmente ele também não terá com o própolis. Tá? É ficar atento a esse ponto, a ele ter ou não alergia. Se ele não tem, aí vai da sua imaginação o que fica melhor para você conseguir dar o própolis para o seu animal. Lembrando aqui que o teste da virilha ser feito com o própolis sem álcool, porque o própolis alcoólico, o próprio álcool, já pode causar um pouquinho de irritação aos animais que têm a pele mais sensível ou seca. Animais que têm problema de dermatite, que têm a pele mais ressecada, mais sensível, o próprio álcool da preparação já pode induzir um ressecamento e uma irritação por conta do ressecamento da pele. Então, mascarar o teste. Aí tem que ser o teste com o própolis sem álcool, tá bom? E pode ficar tranquilo que você pode dar por 3 meses seguido e depois ir dando em dias alternados, 2 vezes por semana. Ele não altera o cheiro das fezes. Com o cocôzinho vai continuar do mesmo jeito. Vai piorar não, porque o própolis ele tem um cheirinho um pouco forte. Uma sugestão de uso é dar de 1 a 3 gotas para cada 3 kg de peso do cão, se o própolis estiver de 11 a 15%,
de própolis seco, de extrato seco de própolis na solução. E para gato, de 1 a 2 gotinhas para cada 3 kg de peso, mesma proporção, de 11 a 15% de extrato seco de própolis na solução. E se o extrato de própolis tiver 30% de extrato seco, 1 gota para cada 5 kg do gato e de 1 a 2 gotas para cada 5 kg do cão, tá? Essa é uma sugestão de uso. Se o animal tiver problemas específicos que necessitem de uma dose maior, aí é conversar com o veterinário, tá bom? Tá. O vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me segue para mais dicas, tá? Se inscreve aqui para mais dicas e mais vídeos instrutivos e curiosidades a respeito do mundo dos cães e dos gatos. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!